Há momentos em que o silêncio não apenas preenche o ar, ele pesa. A ausência se instala, e ao contrário do que muitos pensam, ela não passa despercebida. O que antes era ignorado, agora se transforma em incômodo constante. A indiferença que parecia inofensiva passa a gritar. E quem acreditou que você seria apenas mais um nome esquecido começa a perceber que não era bem assim. A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro poder não está na reação, mas na ausência dela. Quando alguém opta por ignorar seu valor, a resposta mais poderosa é não responder. Ao invés de buscar explicações ou lamentações, o silêncio se torna uma fortaleza. Ele não tenta convencer, não clama por justiça, apenas se estabelece. E isso, paradoxalmente, causa mais impacto do que qualquer discurso inflamado. A ausência de retorno desmonta a expectativa e enfraquece o controle emocional de quem se afastou. O ser humano teme o vazio, não o físico, mas aquele que nasce da ausência de sentido. Quando você desaparece, corta o fluxo de atenção e desvia sua energia para si, o outro sente um abismo crescer. No início, pode parecer liberdade para quem te ignorou, mas logo esse alívio se transforma em inquietação. Aquilo que era garantido some. O vazio toma forma e começa a repetir silenciosamente. Você perdeu algo que não volta mais. Se até aqui você sentiu o peso de cada palavra, então o que vem a seguir vai te atingir ainda mais. Antes de continuar, já deixa o gostei. Se inscreve no canal se esse conteúdo está fazendo sentido para você, e comenta aqui embaixo a palavra impacto para eu saber que você está assistindo até o final. Agora, respira fundo, porque o que vem é forte. Ao não ceder aos impulsos, você se fortalece internamente. O estoicismo propõe exatamente isso. Dominar o que está ao seu alcance, seus pensamentos, suas escolhas e reações. Em vez de se vingar, implorar ou buscar atenção, você permanece firme. E essa firmeza desconcerta quem esperava fragilidade. O controle emocional gera um contraste gritante com a desorganização interna de quem se afastou. O equilíbrio vira provocação. A serenidade se torna uma ameaça ao ego alheio. A ausência não some no ar. Ela se instala na mente do outro como um espelho. E nesse reflexo, surgem perguntas que incomodam. Será que perdi alguém que realmente importava? Ou porque isso ainda me afeta? A consciência não é silenciosa quando está diante daquilo que foi negligenciado. E sua ausência, firme e constante, vira gatilho para esse processo. Não é necessário dizer nada. Basta não voltar. A mente faz o resto. Às vezes, o que mais desespera alguém não é a ausência em si, mas a falta de uma resposta esperada. Existe um tipo de dor que não se manifesta com gritos, mas com o silêncio que persiste mesmo quando se aguarda alguma reação. E essa espera se torna o verdadeiro castigo, porque a mente humana detesta não ter controle. E quando você não reage, isso vira a ruína psicológica de quem apostava na sua fragilidade. Muitos se afastam esperando que você corra atrás. É uma armadilha silenciosa, criada por quem ainda quer dominar o jogo emocional. No fundo, não é o fim que buscam, é o seu desespero. E quando ele não vem, nasce uma nova prisão, a da expectativa frustrada. O silêncio, nesse cenário, vira resistência. E quanto mais o tempo passa, mais o outro se sufoca dentro daquilo que projetou. A ausência deixa de ser apenas ausência. Vira provocação. Quem te subestimou acreditava que você reagiria como sempre. Talvez esperassem súplicas, lamentações, ou alguma resposta emocional. Mas quando a resposta é nenhuma, a estrutura mental do outro começa a ruir. O orgulho dele sente o golpe da sua tranquilidade. A surpresa está em você não se curvar, não implorar, não ceder. A quebra da expectativa vira desconforto. E o desconforto vira obsessão. Quem planejava dominar, agora precisa lidar com o fato de que você não está mais jogando. Poucos entendem o quanto o autocontrole pode ser ofensivo para quem está desequilibrado. A calma não grita, mas humilha. A ausência de drama se torna um espelho incômodo para quem queria conflito. E quanto mais você permanece inabalável, mais o outro se perde em suposições, dúvidas e inquietações. Sua serenidade gera caos, porque ela escancara o quanto o outro está emocionalmente desorganizado. E esse contraste fere profundamente, mesmo sem palavras. No estoicismo, a paciência não é passividade, é poder contido. É a habilidade de esperar sem desejar,
de observar sem sofrer, de resistir sem precisar vencer. Quando você não age movido pela emoção, mas pela razão, sua ausência se torna ainda mais poderosa. E o tempo, que antes parecia um aliado de quem se afastou, agora vira juiz. Porque quanto mais você espera, mais o outro sente. A paciência é o açoite invisível de quem já venceu por dentro. Há um tipo de presença que só é reconhecida quando deixa de existir. E quando essa ausência não retorna, começa a desmontar tudo que sustentava o orgulho de quem te perdeu. Primeiro, vem o silêncio. Depois, a falta. E por fim, o desespero disfarçado de desprezo. Aos poucos, a estrutura emocional de quem se afastou começa a ruir. E tudo isso porque você não voltou. Quem está ao nosso lado todos os dias se torna invisível. O costume cria uma ilusão de permanência. Mas quando você vai embora e permanece firme, o outro começa a enxergar o que antes ignorava. A rotina muda, o ambiente muda, e até os pensamentos mudam. A mente começa a lembrar de detalhes, gestos, silêncios. A ausência reorganiza o valor. Aquilo que era banal se transforma em saudade. E o que era certo, agora parece um erro irreparável. No início, quem se afasta costuma acreditar que está no controle. Sente-se acima, acreditando que sua ausência será um golpe fatal. Mas quando percebe que você não caiu, e pior, que se ergueu com mais força, o que vem é o colapso interno. Os argumentos que sustentavam o orgulho começam a perder força. As justificativas se tornam vazias. E o que sobra é uma confusão silenciosa. Por que ele? Não me procura. A dúvida, agora, vira punição. A ausência só é poderosa quando vem acompanhada de firmeza. Não basta desaparecer. É preciso permanecer inatingível. E isso só é possível quando você já não tem mais nada a provar. O estoicismo ensina que a maior vitória é sobre si mesmo. Ao não reagir, ao não ceder à tentação de se justificar ou provocar, você mostra que superou. E essa postura desmonta por dentro quem ainda vive do conflito. Quem não precisa convencer, domina. A ideia de sumir com a intenção de manipular quase sempre falha. Mas quando o silêncio vem da convicção, ele gera impacto real. Quem te perdeu começa a repensar, não porque você forçou isso, mas porque sua ausência é legítima. O efeito reverso acontece quando quem foi embora agora quer voltar, mas já não sabe como. Você não está mais onde deixaram. E essa percepção, por si só, é destrutiva. É quando tudo começa a desmoronar, do lado de lá. No início, sua ausência pode parecer insignificante, quase um alívio para quem te deixou. Mas o tempo não é gentil com as escolhas mal feitas. Aos poucos, o que parecia paz se transforma em inquietação. O que era liberdade vira angústia. E então, sua ausência, antes subestimada, passa a pesar como uma sentença. Invisível por fora, insuportável por dentro. O primeiro passo diante de um afastamento é não reagir com desespero. A filosofia estoica ensina que só devemos investir energia naquilo que está ao nosso alcance. Se alguém decidiu se distanciar, não cabe a você correr atrás para preencher um espaço que foi rejeitado. Sua resposta deve ser contenção, domínio, firmeza. E é exatamente essa postura que começa a causar desconforto em quem te deixou. Porque esperavam que você se desestruturasse, não que seguisse em frente com dignidade. Com o passar dos dias, tudo que você representava começa a ser sentido de maneira dolorosa. Seu olhar, seus gestos, até o seu silêncio ganham novo peso. A mente humana é cruel ao revisitar aquilo que perdeu por ego ou impulsividade. O que era dado como certo se torna ausência absoluta. E quanto mais você permanece longe, mais a sua figura ganha um lugar central nas lembranças de quem te afastou. Aquilo que era ignorado se transforma em obsessão silenciosa. Há uma grande diferença entre sumir por impulso e se retirar com propósito. A ausência firme é percebida nos detalhes. Você não busca notícias, não envia sinais, não tenta provar que está bem. Porque está. Isso desarma qualquer tentativa de controle emocional do outro lado. Quem esperava uma recaída, encontra a estabilidade. E é essa constância que transforma sua ausência num fardo pesado. Porque ela não dá brechas, não oferece explicações. Apenas existe e sufoca. A mente começa a resgatar lembranças não quando você insiste, mas quando você some. E quanto mais você se afasta, mais espaço ela ganha.
Aos poucos, sua presença se reconfigura na mente do outro, não como alguém disponível, mas como alguém inalcançável. Cada memória retorna como uma espécie de punição emocional. E o pior castigo é saber que, agora, nada do que se diga ou se faça trará você de volta ao mesmo lugar. O tempo não retrocede, e sua ausência virou marca. Você não precisa levantar a voz, nem expor seus sentimentos para causar impacto. Existe um tipo de retaliação silenciosa que não nasce da vingança, mas da sua ausência definitiva. Quando a retirada não é súbita, mas consciente, ela se transforma, vira consequência. E quem te afastou começa a sentir que o verdadeiro castigo foi você ter ido embora para não voltar mais. A maioria espera reações previsíveis, gritos, acusações, justificativas. Mas quando a resposta é o silêncio e o afastamento firme, surge um desconcerto. A sua retirada sem escândalo nem despedida não é um gesto de fraqueza, é uma aula de autocontrole. No estoicismo, isso representa domínio absoluto sobre si. Você não abandona por raiva, mas por consciência. E essa escolha silenciosa se torna um espelho desconfortável para quem apostava na sua instabilidade emocional. Romper um vínculo tóxico exige mais do que afastamento físico. É preciso cortar o ciclo de dependência interna, aquele impulso que nos faz querer ser vistos, notados, revalidados. Quando você se retira sem exigir nada em troca, interrompe esse ciclo. Sua ausência, sustentada pela independência emocional, quebra o jogo de poder. Quem te afastou perde o controle porque já não tem mais influência sobre você. E essa perda não se supera com facilidade. Ela corrói. Não retornar é uma escolha que exige força. É comum que o ego peça respostas, que a saudade implore por contato. Mas é a disciplina que protege você da recaída. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em agir conforme a razão, e não os impulsos. Sua disciplina em manter distância, em seguir seu caminho sem se desviar, se torna escudo. Enquanto o outro se afoga em arrependimentos, você segue estável, e isso basta para gerar impacto. Você não precisa aparecer para ser lembrado. Pelo contrário, quanto mais você permanece distante, mais a sua imagem se torna recorrente na mente de quem te perdeu. A ausência começa a funcionar como um alerta permanente. A cada lugar visitado, a cada gesto repetido, há uma comparação silenciosa. Sua retirada vira presença simbólica, um fantasma que não sai da consciência. E nesse cenário, o verdadeiro castigo não é o que você faz, mas o que você deixa de fazer. É fácil provocar alguém que reage. Difícil é lidar com quem permanece sereno, mesmo sob provocação. A indiferença verdadeira não precisa ser fingida. Ela emana de quem já não carrega mágoa, desejo de retorno ou necessidade de provar algo. E isso desarma completamente quem esperava conflito. A ausência de reação transforma-se na mais poderosa das respostas. E é aí que o jogo vira. A primeira reação que esperam de você após uma ofensa ou afastamento emocional. Raiva, mágoa, desespero. Mas quando você escolhe não responder, não correr atrás, nem dar satisfação, quem se afastou perde o controle. A indiferença mostra que suas emoções estão sob domínio, que você governa a si mesmo. É isso que desconcerta o outro. Porque agora, você não apenas saiu do campo de batalha, você se recusa a jogar. Nada fere mais um ego inflamado do que o olhar tranquilo de quem seguiu sem carregar peso algum. A serenidade não grita, não se defende, não acusa. Mas ela fere de forma lenta e constante. Porque quem te provocou esperava caos, não paz. E ao se deparar com sua estabilidade, sente-se diminuído. Não porque você impôs algo, mas porque sua calma revela o descontrole emocional do outro lado. E isso, por si só, já é suficiente para provocar dor. A partir do momento em que você se torna inatingível, começa a gerar frustração. Não por vingança, mas pela simples impossibilidade de ser manipulado novamente. Quem tentava te afetar por palavras, atitudes ou indiferença própria, percebe que perdeu essa capacidade. Isso gera desespero, porque onde antes havia poder, agora existe impotência. E nada abala mais alguém do que não conseguir mais gerar impacto em quem antes reagia com intensidade. A indiferença é uma forma de resistência. E mais do que isso, ela é a maior declaração de liberdade. Ao não se abalar, você mostra que superou. E essa paz
que deveria ser celebrada, vira tormento para quem vive do desequilíbrio. O contraste é cruel. Sua estabilidade escancara a fragilidade emocional de quem não conseguiu lidar com o próprio ego. Sua ausência de guerra é, paradoxalmente, o que mais provoca dor, porque é nela que o outro descobre que perdeu. Existe um momento em que o orgulho de quem te deixou começa a rachar. No início, ele parecia inabalável, sustentado por certezas, vaidade e uma falsa sensação de poder. Mas quando a frieza da sua ausência persiste, silenciosa, constante, sem brechas, o que antes era segurança vira fragilidade. E o ego de quem se foi começa a implodir, em silêncio. O poder de quem pratica o estoicismo está naquilo que não se vê. A escolha interna de não se deixar abalar. Sua frieza não é arrogância, é contenção. É o reflexo de alguém que entendeu que a maior batalha é contra as próprias reações. E quando quem te deixou percebe que sua frieza não é forçada, mas genuína, começa a questionar o próprio gesto de afastamento. A dúvida nasce onde antes havia certeza. Um dos maiores golpes para quem se afastou esperando ser desejado é perceber que o controle escapou por completo. Cada tentativa de te provocar, cada indireta, cada ausência calculada, tudo falha diante da sua neutralidade. A frustração cresce porque, agora, não há mais alavancas. Nada funciona. E essa impotência gera desespero escondido por trás de sarcasmo, silêncio ou desprezo fingido. Mas por dentro, a quebra de controle já virou uma ferida aberta. Desprezar é fácil quando o outro implora. Difícil é manter o desprezo quando o outro ignora. A sua frieza desmonta essa arma. Porque o desprezo só funciona quando ainda existe reação. Quando você não se importa, quando segue com a vida sem olhares para trás, quem antes te desprezava começa a sentir o efeito reverso. O que era indiferença agora vira arrependimento. O orgulho começa a se corroer, silenciosamente, diante de alguém que não retorna nem para ver o estrago. Sua ausência virou presença. Sua frieza virou lembrança. E o silêncio que você sustenta não é vazio, é pressão. É o tipo de silêncio que começa a ecoar na cabeça do outro até se tornar insuportável. O orgulho, por mais forte que pareça, não resiste muito tempo ao peso de não ser lembrado, procurado, desejado. Quando o silêncio é mantido com constância e sem esforço, ele começa a apertar a garganta do ego. Então, o orgulho já não aguenta mais. Às vezes, o que mais machuca não é o silêncio, é o progresso. Ver alguém florescer longe daquilo que o machucou é uma forma de resposta que nenhuma discussão supera. A pessoa que te deixou esperava sua dor, sua queda ou, no mínimo, sua estagnação. Mas o que ela encontra é algo muito mais cruel para o ego: sua evolução. E esse crescimento, mesmo quieto, se transforma no golpe mais doloroso. Você não precisa gritar que está bem. Basta estar. O verdadeiro crescimento não exige holofotes. Ele se expressa em gestos, postura e consistência. E o mais curioso é que, mesmo de longe, quem te afastou continua assistindo. Observa em silêncio, finge desinteresse, mas não consegue desviar o olhar. Sua evolução se torna impossível de ignorar. E cada passo que você dá sem voltar atrás gera mais desconforto do que qualquer resposta direta. Nada incomoda mais do que ver alguém seguir em frente enquanto você permanece parado. A nova vida que você constrói, com equilíbrio, foco e clareza, serve de contraste cruel para quem escolheu o distanciamento. A pessoa esperava que você ficasse preso no passado, não que você florescesse no futuro. O estoicismo ensina que o verdadeiro crescimento é interno, mas ele transborda para fora. E é esse reflexo visível que começa a gerar inveja, culpa e frustração. Não há necessidade de provocar ou esfregar sua nova fase na cara de ninguém. O tempo faz isso por você. E o passado, ao perceber que perdeu algo genuíno, começa a se corroer por conta própria. O arrependimento não chega como pedido de desculpa. Ele chega como peso, lembrança constante, sensação de oportunidade desperdiçada. E quanto mais você constrói sua vida longe daquela pessoa, mais claro se torna que ela não era necessária para o seu florescimento. Você se reergueu, não por vingança, não para mostrar força, mas porque escolheu ser fiel a si. Essa reconstrução, pautada na lógica estoica, é feita com paciência, resiliência e foco no que está sob seu controle. Ela não precisa ser explicada, nem anunciada.
Quem te perdeu vai perceber, mais cedo ou mais tarde, que você se tornou alguém que jamais poderia ser controlado novamente. E isso, por si só, é a dor mais profunda de todas. É fácil ignorar alguém quando você tem certeza de que essa pessoa ainda sente algo. Mas quando o jogo vira, e quem se mantém em silêncio é quem está verdadeiramente em paz, nasce uma dor diferente. Uma dor que não vem da ausência, mas da certeza de que já não há mais espaço para você. Ser ignorado por alguém que não está tentando te punir, mas apenas seguiu adiante, é insuportável. A verdadeira força não é barulhenta. Ela é silenciosa, firme, contínua. A serenidade de quem entendeu o estoicismo é percebida nos olhos, nas atitudes e, principalmente, na ausência de reações. Quem permanece sereno diante do desprezo mostra que não há mais nada a ser resolvido. Isso fere profundamente quem esperava ser o centro do drama. Porque quando não há tentativa de reconquista, explicação ou provocação, só resta um sentimento: a insignificância. E essa percepção pesa. Toda tentativa de contato, indireta ou provocação falha diante de alguém que já não se deixa afetar. O orgulho de quem te deixou começa a se frustrar não pela sua ausência, mas pela sua indiferença legítima. A cada gesto ignorado, cada mensagem sem resposta, o desespero cresce. Mas você não precisa fazer nada. A força do estoico está em saber que o silêncio não é punição, é escolha. E essa escolha desarma qualquer tentativa de ataque emocional. Pessoas emocionalmente frágeis precisam de reação para se sentirem relevantes. Quando você responde com calma, elas se desesperam. E quando a calma é constante, se tornam reféns da própria insegurança. Sua tranquilidade vira espelho, e nesse reflexo elas enxergam tudo que ainda não conseguiram dominar. Seus impulsos, sua ansiedade, sua carência. O ego que esperava a admiração se vê desprezado, não por ódio, mas por irrelevância. E isso machuca mais do que qualquer rejeição. Você não se esconde, não se isola, não se afasta com mágoa. Apenas criou um espaço interno onde essa pessoa já não cabe. E esse espaço é protegido por algo que não pode ser quebrado por pedidos, promessas ou pressões: a razão. O estoicismo constrói um muro invisível entre você e tudo que te tira a paz. E quem te perdeu percebe, aos poucos, que já não consegue atravessar. Você não está com raiva, só não está mais disponível. E essa indiferença é o fim. Algumas pessoas só entendem o valor daquilo que tinham quando perdem o direito de acessar novamente. Sua presença, antes banalizada, agora se torna lembrança dolorosa. O que um dia foi conforto, virou ausência. O que antes era garantia, agora é passado. E o que era um privilégio, se transforma no maior dos arrependimentos. Para quem se distanciou achando que teria retorno fácil, a realidade chegou sem piedade. Nada revela tanto o peso da sua presença quanto o seu sumiço definitivo. Enquanto você estava disponível, suas atitudes eram ignoradas. Mas quando você desaparece por completo, sem criar cena, sem avisos, a percepção muda. A ausência começa a revelar aquilo que estava escondido sob comodismo. Você fazia falta. O tempo, nesse caso, age como revelador. E o valor que antes era invisível se torna dolorosamente claro. Quem te afastou acreditava que, em algum momento, voltaria a ter sua atenção. Talvez até mesmo que você esperaria. Mas quando percebe que você seguiu sem olhar para trás, algo dentro dessa pessoa quebra. A certeza de que sempre seria lembrado se transforma em incômodo. E o que machuca não é só a ausência, é a descoberta de que você, agora, dedica sua energia a outros caminhos, outras pessoas, outra vida. E quem se achava essencial, não é mais sequer lembrança viva. Não é você quem precisa provocar esse efeito. A própria consciência faz isso. A lembrança da sua presença passa a doer, não por culpa direta, mas porque ela vem carregada de arrependimento. Cada momento, gesto e palavra que antes era subestimado agora se torna evidência daquilo que foi perdido. Você, que um dia foi presença constante, agora é imagem distante. E essa imagem, por não poder ser tocada, se torna uma das mais amargas da memória de quem te deixou. Você não precisou agir com pressa. O tempo foi seu maior cúmplice. Enquanto você cuidava de si, construía sua paz e mantinha o silêncio, o tempo ia fazendo o trabalho invisível. Mostrar ao outro tudo que foi perdido. O que começou como simples afastamento,
virou distância definitiva. E cada dia que passa, é um lembrete de que você não está mais ali, e não estará mais. O tempo fechou a porta, e o passado agora assiste do lado de fora. A verdadeira virada acontece quando você percebe que não precisa revidar para causar impacto. Enquanto o outro espera que você lute, grite, revide, você simplesmente se cala. Mas esse silêncio não é passivo. Ele é carregado de uma força que poucos conseguem compreender. A vingança do estoico não está em devolver o golpe, está em não se abalar. E isso, para quem te perdeu, é insuportável. É natural que, diante de uma ferida, o impulso seja reagir na mesma intensidade. Mas o estoicismo ensina a resistir a esse impulso. Você não precisa se rebaixar, responder no mesmo tom ou arquitetar planos para devolver o que te fizeram. A verdadeira força está em não se contaminar com aquilo que te feriu. E ao fazer isso, você mostra que está em outro nível, que já superou. Isso quebra a lógica emocional de quem esperava confronto. O silêncio vira resposta. E das mais cortantes, o que mais fere não é o grito, é a ausência total de reação. Quando a outra pessoa percebe que não importa mais o que diga ou faça, porque você não vai mais responder, nasce o verdadeiro incômodo. Não existe mais conflito, porque não existe mais espaço. O silêncio contínuo é como uma porta fechada que não se abre, por mais que batam. A ausência de resposta grita mais do que qualquer discurso. E o outro se perde tentando entender como você se libertou. Ao invés de tentar mostrar que está bem, você simplesmente está. Sua ausência não é uma jogada, é uma decisão. E ela responde todas as perguntas que o outro talvez nem tenha coragem de fazer em voz alta. Por que ele não fala comigo? Será que me esqueceu? O que houve? Todas essas perguntas se tornam ruído interno. E sua ausência responde com frieza, com clareza, com firmeza. Você seguiu. E quem ficou? Agora lida com o silêncio como sentença. Você poderia ter revidado. Poderia ter exposto, humilhado, se vingado. Mas escolheu crescer. E essa escolha é a prova final de que você venceu. Não apenas a situação, mas a si mesmo. Porque a vitória estoica não está em derrubar o outro, mas em não permitir que ele te derrube. Sua força se revelou na escolha de não lutar, de simplesmente seguir. E para quem esperava a guerra, assistir sua paz é o maior castigo, e o mais justo deles. Ninguém acredita que a sua ausência será definitiva. Pensam que é apenas uma pausa, um gesto impulsivo, algo passageiro. Mas, quando você desaparece sem dar explicações, sem rodeios, e não volta, a estrutura emocional de quem te perdeu começa a ruir. O que parecia domínio vira desespero. E o que parecia um afastamento controlado, se transforma no início de um colapso interno. O seu sumiço foi o gatilho do fim. Só que do lado de lá, diferente de quem some por orgulho ou drama, o estoico se retira por decisão. Ele avalia o que não merece mais sua energia, e simplesmente deixa de alimentar aquilo. Foi assim que você partiu, sem cena, sem barulho. E essa saída, por mais silenciosa que tenha sido, causou um rompimento profundo. Porque quem te afastou achava que você cederia com o tempo. Mas quando viu que sua ausência era definitiva, não soube como reagir. O jogo terminou, e o outro nem percebeu. Talvez você tenha dado muito de si no início. Presença constante, cuidado, afeto. E tudo isso foi ignorado ou minimizado. Só que, agora, a falta de sua atenção virou dor. O que antes era excesso, hoje é escassez. E o peso disso cresce a cada dia. Porque não importa o quanto tentem provocar ou atrair sua atenção, ela não vem. Você desapareceu com sua energia e deixou um vácuo que não pode mais ser preenchido. O arrependimento começa a se instalar em forma de confusão. A pessoa não entende como você pôde sumir, sem dar chance de retorno. Começa a se perguntar onde errou, o que aconteceu, por que você está tão bem. E essa busca por respostas vira tormento. Porque não há explicação externa. O motivo está dentro dela mesma. Você apenas agiu conforme sua paz mandou. E é nesse vazio de respostas que nasce o fim. Porque você não desapareceu para causar dor. Desapareceu para se preservar. Você não é mais a mesma pessoa. Cresceu, amadureceu. E aprendeu que nem tudo merece sua insistência. A ausência que você deixou não é só física. É emocional, espiritual, mental.
Ela marca quem você era e quem se tornou. E quem te perdeu sente esse vazio como algo irreversível. Porque percebe que, mesmo que tentasse voltar, já não encontraria mais a mesma versão sua. Você se tornou intocável. E o que era início de distância virou o fim definitivo. No início, rejeitar alguém dá uma sensação de controle. Parece que quem se afasta detém o poder da escolha, enquanto o outro sofre calado. Mas o tempo tem uma forma curiosa de inverter os papéis. Aquilo que foi desprezado se torna desejado. E o que antes era rejeição, com o silêncio, a ausência e a paz de quem partiu, transforma-se lentamente em obsessão. Não porque você forçou, mas porque você se afastou de forma definitiva. Quando alguém te rejeita esperando te ver implorar, a maior frustração é perceber que você não reage. Sua indiferença, sustentada por uma postura estável e firme, começa a se tornar atrativa justamente por ser rara. Você não busca provar nada, não se defende, não tenta compensar a rejeição. E esse distanciamento emocional começa a funcionar como um imã. Um imã que atrai sem esforço, porque inverte o desejo. Agora, quem rejeitou é quem sente a falta. Rejeitar traz uma falsa sensação de superioridade. Mas quando o outro não se abala, não reage e segue em frente, nasce um sentimento incômodo, insegurança. Aos poucos, a rejeição inicial vira dúvida. A dúvida vira inquietação. E essa inquietação vira necessidade. Aquele que rejeitou agora sente que perdeu algo valioso, mas não sabe como voltar. E começa, aos poucos, a tentar retomar o contato, criar desculpas, gerar aproximações. O ciclo se inverte. E quem um dia disse, não, agora clama por atenção. O estoicismo te ensinou a permanecer constante, mesmo diante de emoções fortes. Sua firmeza em não ceder, em não responder à rejeição com desespero ou carência, desmonta as defesas emocionais de quem tentou te afastar. Porque sua conduta não corresponde ao roteiro que a outra pessoa esperava. Isso desarma, quebra estratégias, frustra tentativas de domínio. Você se mantém onde está, sereno. E essa estabilidade é o que mais confunde e enfraquece quem acreditava estar no controle. Com o tempo, a ausência não passa mais despercebida. Ela vira pensamento recorrente, sensação incômoda, presença invisível. Tudo começa a lembrar você. Músicas, lugares, conversas, cheiros. A ausência se transforma num tipo de presença fantasma, que não sai da cabeça. E o que era uma rejeição consciente, agora se torna uma obsessão involuntária. Você sumiu, mas ficou preso na memória. E o desejo de voltar a te ter, mesmo que só por um instante, vira necessidade. Obsessiva, dolorosa, incontrolável. No início, o silêncio é ignorado. Depois, tolerado. Mas quando ele se prolonga e se torna ausência total, o desespero começa a surgir. A indiferença que antes parecia arrogância agora se transforma em necessidade. A presença que foi descartada vira objeto de desejo. E, sem perceber, quem um dia te ignorou, agora clama por sua atenção. Mas você não está mais lá. Antes, era você quem buscava respostas. Agora, é o outro. Antes, você questionava o afastamento. Agora, quem se foi quer entender sua ausência. O tabuleiro virou, e você não precisou mexer uma peça sequer. Sua ausência sustentada pela firmeza interior mudou a posição emocional entre vocês. Quem antes tinha o controle agora está perdido. E quem antes esperava ser notado, hoje é quem observa de longe, inatingível. A insistência, por mais sincera que seja, pode parecer desespero. Já a ausência firme, silenciosa e consciente, comunica algo muito mais poderoso: liberdade. Você não está tentando convencer ninguém. E justamente por isso, torna-se ainda mais atrativo. A ausência bem sustentada ativa a curiosidade, a culpa, o remorso e a saudade, todos ao mesmo tempo. Você não fez nada, mas sua ausência fez tudo. O ponto de virada só acontece quando você passa a se enxergar com clareza. Não como alguém que precisa ser validado, mas como alguém que sabe o próprio valor. O estoicismo ensina a buscar estabilidade interna, não externa. Quando você se valoriza de verdade, você não se permite estar onde não é desejado. E essa postura muda tudo. Porque quem percebe isso em você entende, pela primeira vez, que não poderá mais brincar com sua presença. Não espere declarações.
nem pedidos explícitos de volta. O desespero nem sempre grita. Às vezes, ele se mostra no jeito com que olham suas redes, nas tentativas disfarçadas de aproximação, no silêncio cheio de significado. A pessoa que um dia te deixou agora procura sinais seus, porque se deu conta de que sua ausência não é temporária. E o medo que cresce é o de não conseguir mais te alcançar. Porque agora, quem está fora é ela. Alguns erros não têm conserto. E poucos são tão dolorosos quanto perceber que aquela pessoa que você deixou ir ainda existe, mas já não é mais a mesma. O tempo passou, e quando finalmente se entende o valor perdido, já é tarde. Porque quem foi embora não está parado esperando. Evoluiu, mudou, se fortaleceu. E mesmo que volte, não volta igual. Essa é a dor que ninguém espera sentir, e que não tem como remediar. Demora, às vezes semanas, às vezes meses. Mas chega. A percepção de que o afastamento foi uma escolha mal calculada. O silêncio que antes parecia vitória, agora dói. A ausência começa a machucar. E, ao revisitar os momentos ignorados, quem te afastou entende, com um aperto no peito, que perdeu alguém que não deveria ter deixado ir. Mas agora, já não se trata de buscar respostas. Trata-se de aceitar a perda. Arrepender-se quando ainda há acesso é fácil. Difícil é encarar o arrependimento quando você já não atende, não responde, não olha mais. Quando a pessoa percebe que tudo mudou, que suas reações são outras, que sua energia não está mais ali, o impacto é brutal. Você está presente no pensamento, mas ausente na realidade. E o desejo de tentar recomeçar é sufocado pela dor de saber que o outro lado já não precisa mais. Sua mudança não foi forçada, nem feita para causar dor. Ela foi consequência. Você se reconstruiu com base nos princípios estoicos, domínio das emoções, clareza sobre o que está sob seu controle, foco na própria evolução. Essa transformação te afastou do ciclo de dor e dependência. E agora, você é alguém que já não se encaixa no passado. Não porque despreza o que viveu, mas porque superou. E isso, por si só, é o fim definitivo para quem ficou. Mesmo que cruzem de novo, mesmo que tentem se reaproximar, o reencontro não seria mais entre as mesmas pessoas. Você não é mais aquela versão que esperava, sofria ou insistia. Sua ausência virou seu escudo. Sua paz virou seu lar. E voltar para aquele vínculo significaria trair sua nova essência. Quem te perdeu não entende isso no início, mas com o tempo, aceita. A dor maior, no fim, não é ter te perdido, é saber que, se voltasse, não encontraria mais você. Às vezes, a ausência não causa impacto imediato. No começo, tudo parece sob controle. O silêncio é interpretado como fraqueza. O afastamento, como tática passageira. Mas o tempo tem um jeito cruel de revelar o que realmente importa. E é quando a pessoa finalmente sente sua falta, que já não há mais caminho de volta. Você foi embora. E agora, o outro começa a sentir tudo, tarde demais. Você não precisou fazer escândalo, nem levantar muros visíveis. Sua ausência veio como quem fecha uma porta suavemente, mas não volta mais. Essa retirada natural, sem justificativas, sem promessas, é o que começa a incomodar quem te perdeu. Porque no início, achavam que era mais uma pausa, uma tentativa de chamar atenção. Mas com o tempo, a percepção muda. Você não sumiu, você foi embora. E isso, sem alarde, se torna um peso constante na consciência do outro. O estoicismo ensina que o tempo não é inimigo, mas revelador. Ele expõe, com paciência, tudo aquilo que está encoberto por orgulho ou ilusão. É o tempo que faz o outro perceber que você não era qualquer um, e que sua presença não era garantida. No início, o ego impede essa visão. Mas com o passar dos dias, semanas, meses, o que era desprezado começa a ser desejado. E o que parecia certo, se transforma na escolha mais desastrosa de todas. Há um ponto em que voltar já não faz sentido. Não porque você guarda rancor, mas porque você se transformou. A versão sua que existia naquela relação, a que se entregava, que aceitava menos, que tolerava, foi embora com o tempo. E quem agora te procura, procura alguém que não existe mais. Esse é o desespero de quem chega tarde. Percebe que a ponte foi destruída, não por raiva, mas porque a estrada seguiu em outra direção.
Não há dor maior do que perceber que você se tornou apenas uma lembrança, e não por escolha sua, mas por negligência de quem te deixou. A sua ausência vira símbolo de tudo que o outro perdeu sem notar. E essa dor não aparece de uma vez só. Ela vem em ondas, em memórias, em lugares, em sons. Cada pequeno detalhe se torna um lembrete de que você já não está mais. E, pior ainda, de que você não pretende voltar. A ilusão da permanência é uma armadilha comum. Muitos acreditam que você sempre estará disponível, como se sua presença fosse um direito garantido. Mas o estoico sabe que tudo é passageiro, inclusive as pessoas. E quando você some sem aviso, não por vingança, mas por respeito próprio, o mundo de quem te subestimou começa a desabar. A tristeza não vem pela sua ausência imediata, vem pela certeza de que você não volta mais. Enquanto você estava lá, constante, presente, atento, o outro se acomodou. Sua presença virou paisagem. Suas palavras, ruído de fundo. Não havia medo de perder, porque sua entrega parecia incondicional. Só que ninguém percebe que até a pessoa mais paciente tem um limite. E quando ele chega, você não faz escândalo, apenas vai. E essa saída, sem alarde, transforma aquele conforto ilusório em um buraco que não pode mais ser tapado. A sua ausência não foi uma estratégia emocional. Foi um ponto final maduro. Você não queria manipular, nem dar lições. Só decidiu sair porque não havia mais por que ficar. Essa decisão firme, silenciosa e definitiva quebra algo dentro de quem acreditava que você sempre estaria ali. E quando o outro finalmente entende que sua saída é real, já não há mais diálogo. O que era um até logo virou um nunca mais. E essa diferença fere de forma profunda. No início, quem se afasta acredita que basta estalar os dedos para ter você de volta. Mas quando os dias passam e nada acontece, nasce a dúvida. E a dúvida se transforma em ansiedade. Por que ela ou ele não voltou? Será que acabou mesmo? Essas perguntas começam a ecoar. Só que a resposta nunca chega. Porque você já não está no mesmo lugar, nem emocionalmente, nem espiritualmente. O choque de não ter mais seu retorno é um golpe que ninguém espera. Com o tempo, o que era apenas um silêncio começa a se tornar ausência real. Aquela presença segura, aquela voz conhecida, aquele olhar que compreendia, tudo se apaga aos poucos. E o que fica é um vazio que cresce. Um espaço interno que não pode ser preenchido com desculpas, nem com arrependimento. Porque você não foi embora por orgulho. Você foi por paz. E quem acreditou que teria você para sempre, agora lida com o peso de ter perdido para sempre. Há quem interprete o silêncio como fraqueza. Acreditam que quem não responde, consente. Que quem não reage, está ferido. Mas o verdadeiro silêncio, aquele que nasce do domínio interior, é um terremoto invisível. Quando você escolhe calar, não é porque está sem forças. É porque entendeu que não vale mais a pena gastar palavras com quem não soube ouvir. E quem subestimou esse silêncio, paga o preço de ver sua ausência falar por você. Durante muito tempo, talvez suas palavras tenham sido ignoradas. Suas tentativas de diálogo, descartadas. Suas dores, minimizadas. Tudo isso criou uma imagem. A de alguém que nunca iria embora. Mas, quando veio o silêncio, inesperado, firme, constante, ele passou a causar desconforto. O erro foi não perceber que o seu silêncio não era insegurança, era decisão. E quando finalmente notam isso, já não há mais como voltar atrás. Você não grita mais. Não porque perdeu a voz, mas porque cansou de ser o único a falar. Há silêncios que duram minutos, há silêncios que duram dias, e há os que duram o resto da vida. O seu não foi momentâneo. Ele foi reflexo de uma conclusão. Não vale mais a pena. E é esse silêncio, que não exige retorno, nem explicação, que machuca quem te subestimou. Porque ele não abre brechas. Ele fecha ciclos. Não há como discutir com alguém que já não se importa. E é isso que mais dói. Saber que, mesmo que diga algo agora, você não ouviria mais. Explicar-se é, muitas vezes, uma forma de pedir compreensão. Mas você não fez isso. Porque entendeu que quem realmente se importava, já teria percebido. Sua escolha de não se justificar foi a confirmação de que você não precisava provar nada. Essa ausência de explicações, de tentativas de ser entendido, fere mais do que 1000 acusações. Porque mostra que você já não busca ser aceito.
Mostra que sua paz vale mais do que qualquer reconciliação. Você não gritou, não discutiu, não humilhou. Apenas saiu. E agora, quem ficou precisa lidar com o eco das próprias escolhas. Sua ausência constante, sua indiferença equilibrada, seu silêncio absoluto. Tudo isso é a consequência viva das atitudes que um dia foram tomadas contra você. E a grande ironia é essa. Quem te feriu esperava a reação. Mas o que recebeu foi desprezo emocional. E esse tipo de resposta é a que mais fere. Por que não a defesa contra ela? Nem sempre o castigo vem por vingança. Às vezes, ele se constrói no tempo, lentamente, como resultado natural de uma escolha mal feita. Você esteve lá, presente, disponível. Quis ficar, mesmo quando não era fácil, mas foi ignorado. E agora, quem te deu as costas começa a sentir na pele o efeito da própria negligência. Porque não há dor maior do que perder quem só queria permanecer. Na maioria das vezes, as pessoas rejeitam sem perceber o que estão realmente fazendo. Afastam quem as ama, por orgulho, distração ou vaidade. Acreditam que a presença alheia é eterna, que o cuidado é garantido. E só depois de perder é que entendem. Aquilo que parecia comum era, na verdade, raro. Você não implorou para ficar. Apenas demonstrou, dia após dia, que estava ali. E quando virou as costas, foi porque já não havia mais escolha. Você ficou quando ninguém mais quis ouvir. Quando o ambiente estava pesado, quando a frieza aumentava, quando tudo dizia para ir embora, você ficou. E essa lealdade silenciosa não foi percebida. Foi tratada como obrigação, como algo que sempre estaria ali. Mas agora, com sua ausência consolidada, a memória da sua constância volta com força. E cada lembrança sua pesa como prova. Você foi quem mais esteve presente. E foi deixado para trás. Depois que você se vai, é natural que tentem te puxar de volta. Com mensagens soltas, atitudes disfarçadas, gestos ambíguos. Mas a diferença está em você. Antes, bastava um sinal. Agora, nem isso te move. Sua ausência é firme porque sua decisão foi clara. Não há retorno para quem desprezou sua permanência. E isso, mais do que tudo, mostra que a porta não está mais entreaberta. Ela foi fechada, sem chave, sem volta. Quem te afastou com indiferença hoje, sofre calado. Porque pedir perdão exige coragem. E reconhecer o erro, dói. Mas o verdadeiro castigo não é o seu silêncio. É a consciência. Ela não se cala. Ela repete todos os dias. Você perdeu alguém que só queria ficar. Esse pensamento machuca em silêncio, tira o sono, provoca arrependimento. E é justamente aí que o castigo se cumpre. Você não precisou fazer nada. O tempo, o vazio e a memória fizeram tudo por você. Algumas presenças só são compreendidas quando viram a ausência. E algumas ausências se tornam fantasmas. Não porque desejam retornar, mas porque se recusam a ser esquecidas. Você foi ignorado, subestimado, descartado. Mas agora, é a sua imagem que insiste em voltar. E quem te rejeitou não consegue mais se livrar da lembrança de quem um dia esteve ali, e não estará nunca mais. Antes, sua presença era vista como algo comum, fácil, constante. Agora, a lembrança dela se transformou em dor. A imagem que antes era ignorada, hoje aparece nos detalhes. Uma música, um lugar, uma frase solta. E essas lembranças não vêm suaves. Elas chegam como flechas. Porque não é só saudade. É a dor de saber que aquilo não volta. A lembrança pesa mais porque carrega o peso do arrependimento. O estoicismo ensina que o passado não pode ser mudado. E isso torna sua figura ainda mais impactante. Quanto mais o outro tenta seguir, mais você aparece em pensamentos involuntários. E não por querer ser lembrado, mas porque a mente sabe que você foi importante. O que foi ignorado retorna com força. O rosto que foi esquecido agora visita sonhos, pensamentos aleatórios, sentimentos mal resolvidos. O passado bate na porta, e quem te ignorou não consegue mais fechar os olhos. Pedir desculpas não desfaz escolhas. Há erros que, mesmo com arrependimento, deixam marcas definitivas. E esse é o caso de quem te deixou para trás. Mesmo que hoje reconheça o erro, não há como apagar o que foi feito, ou o que deixou de ser feito. Sua ausência se torna um lembrete diário do erro que não pode mais ser corrigido. E não há gesto, mensagem ou palavra que consiga apagar a sua partida.
Curiosamente, é nos momentos mais solitários que você aparece. Não por escolha sua, mas porque a mente de quem te perdeu busca consolo na memória. E o que antes era desprezo vira necessidade. Só que agora, sua presença existe apenas no campo da lembrança. Você se foi. E isso assombra. Porque quem te ignorou percebe, tarde demais, que o maior erro não foi você ter partido, foi não ter te valorizado quando ainda estava ali. O silêncio tem um efeito que poucos compreendem. À primeira vista, ele parece vazio, inofensivo. Mas quando vem de alguém que sempre se fez presente, torna-se ensurdecedor. Você não disse mais nada, não deu explicações, não cobrou, não implorou, apenas se calou. E desde então, sua ausência se instalou na memória de quem te perdeu como um eco constante. Impossível de ignorar, difícil de suportar. A ausência de resposta é, muitas vezes, a declaração mais forte que alguém pode fazer. Você teve inúmeras oportunidades de se justificar, de gritar suas razões, de buscar um desfecho, mas preferiu o silêncio. Esse silêncio não veio por covardia, veio por clareza. E é isso que o torna tão impactante. A decisão de não mais responder transformou sua figura em algo incontornável. A pessoa esperava reação, mas encontrou distância. E é essa ausência de barulho que não sai mais da cabeça dela. No início, sua ausência foi vista como instabilidade. Ele só está se afastando por raiva. Logo volta. Mas os dias passaram, e você não voltou. A ausência não era temporária, era definitiva. E foi só então que a realidade bateu. Você não estava tentando punir. Você havia partido. A falta de compreensão no começo apenas aumentou o impacto depois. Porque o que parecia um gesto passageiro, revelou-se uma decisão sólida. E isso muda tudo. O cérebro humano tem dificuldade em aceitar perdas. Quando a ausência se estabelece sem explicações, a mente entra em um ciclo vicioso. Onde foi que eu errei? Será que ele sente minha falta? O que teria acontecido se... Esses pensamentos surgem espontaneamente. Você não está mais ali, mas sua imagem se repete. Como se sua calma tivesse deixado uma marca permanente. A repetição não é escolha. É reflexo de um arrependimento profundo e não resolvido. Seu silêncio não foi uma pausa. Foi um ponto final. E por isso, nunca mais houve retorno. E quem te perdeu, talvez até tente se enganar com distrações, com novas pessoas, com projetos. Mas no fundo, sempre é um vazio. Uma ausência que fala mais do que palavras. Um silêncio que continua ecoando. Porque você não se calou para causar dor. Você se calou porque a paz exigia distância. E essa decisão nunca mais foi esquecida. Ir embora machucado é fácil. Sair gritando, acusando, ferindo. Difícil mesmo é se retirar em silêncio, com firmeza, sem perder a própria integridade. Você não revidou, não implorou, não tentou provar nada. Apenas virou as costas e seguiu com dignidade. E isso, para quem te subestimou, se tornou a lembrança mais difícil de carregar. A imagem de alguém que partiu com classe e jamais voltou. A serenidade com que você decidiu partir foi o que mais desestabilizou quem ficou. Não houve drama. Não houve necessidade de ferir. Sua postura firme, contida, controlada, mostrou que sua saída não foi por impulso. Foi por clareza. E esse tipo de atitude não pode ser combatida com orgulho ou ego. Porque não há argumento contra alguém que simplesmente escolheu preservar a própria paz. Sua serenidade revelou maturidade. E quem assistiu sua saída, nunca mais esqueceu. O estoicismo ensina que não há vitória maior do que aquela conquistada sobre si mesmo. Você não se deixou dominar por raiva, nem por carência. Você escolheu se respeitar. E esse respeito silencioso se tornou a arma mais poderosa que você poderia usar. Não contra o outro, mas a favor de si. A dignidade com que você se retirou fez mais barulho do que qualquer discurso de despedida. Porque deixou claro que ninguém pode permanecer onde não é valorizado. Você não deixou rastros de ódio. Não carregou culpa. E, por isso, sua imagem permaneceu intacta. Justamente por não ter tentado ferir, por não ter exposto fraquezas, por não ter se humilhado, sua memória virou um espelho limpo. E olhar para esse espelho se tornou doloroso para quem te perdeu. Porque cada lembrança sua vem sem falhas, sem desculpas para odiar, sem motivos para justificar o afastamento. Você partiu limpo.
E isso dói muito mais. Você teve todas as chances de se vingar, mas escolheu o caminho mais difícil, partir sem ferir. E essa escolha te deu algo que poucos conseguem manter após uma perda: orgulho. Orgulho não de ter vencido o outro, mas de ter vencido a si mesmo. Quem te perdeu pode até tentar te diminuir, mas no fundo sabe, você foi embora com uma nobreza que poucas pessoas têm. E isso, com o tempo, vira uma marca inesquecível. Você não foi, você se elevou. Sempre existe uma última vez. O último olhar, o último gesto, a última presença verdadeira. Mas o trágico é que, quase sempre, ela passa despercebida. Você ainda estava ali, oferecendo tudo em silêncio, tentando sustentar algo que já desmoronava. Mas o outro não percebeu. E quando finalmente se deu conta de que aquele momento foi o fim, você já estava longe, e não havia mais caminho de volta. Você não planejou partir naquele instante. Mas ali, em meio a palavras ignoradas ou olhares vazios, algo se rompeu dentro de você. Foi o fim silencioso de um ciclo. Um fim sem anúncio, sem cena, sem aviso. Naquele momento, você ainda estava presente fisicamente, mas emocionalmente já havia ido embora. E quem te acompanhava não percebeu. Seguiu vivendo como se você ainda estivesse disponível. E só mais tarde entenderia. Aquele foi o último capítulo da sua presença real. O maior erro de quem nos tem por perto todos os dias é acreditar que isso vai durar para sempre. Que sua presença é obrigação, e não escolha. Mas tudo tem um limite. E você foi até onde pôde. Ofereceu tempo, atenção, cuidado. Tentou, silenciosamente, manter a conexão. E mesmo assim, foi tratado como alguém que sempre estaria ali. Esse descuido foi fatal. Porque o momento que poderia ter sido valorizado se tornou a última lembrança de algo que não volta mais. Você não disse adeus. Nem precisava. Sua despedida aconteceu internamente, no instante em que entendeu que nada mudaria. A partir dali, mesmo que tenha continuado por fora, por dentro você já estava distante. E essa despedida sem palavras se tornou a mais marcante de todas. Porque ela não foi notada no momento certo. E quando o outro finalmente percebeu, o tempo já tinha passado, a conexão já tinha sido rompida, e você já era outra pessoa, inacessível. Depois que você se foi, vieram as perguntas: o que aconteceu? Por que ele sumiu assim? Será que foi de repente? Mas não foi. Você esteve presente até o limite, até quando ninguém mais teria ficado. E mesmo assim, foi ignorado. Agora, sua ausência é sentida, mas não compreendida. Porque quem te perdeu nunca parou para olhar com atenção. E por isso, não entendeu até hoje. Aquela última vez em que você estava ali, foi o seu fim. Algumas perdas são definitivas não porque foram abruptas, mas porque eram únicas. Você não era apenas mais uma presença. Você era singular. Tinha paciência, constância, profundidade. Mas foi deixado de lado como se fosse fácil substituir. E só depois, quando a comparação começa, é que vem a verdade incômoda. Quem te perdeu pode procurar em todos os lugares, mas nunca encontrará alguém igual a você. Em um mundo onde todo afastamento é acompanhado de gritos ou indiretas, você sabia o valor do silêncio calmo. Estava ali, mesmo nos momentos difíceis. Não cobrava, não exigia, apenas permanecia. Você não sumia por orgulho, mas sabia se calar por maturidade. E essa presença serena, que não fazia barulho, era o que sustentava tudo sem que o outro percebesse. Quando você se foi, esse tipo de presença desapareceu. E nenhuma outra foi capaz de preencher esse espaço. Você tentou, muitas vezes, ignorou feridas, releveu palavras, suportou o que muitos abandonariam. Mas quando decidiu partir, foi definitivo. Porque seu limite não era barulhento, era silencioso. E quando ele foi alcançado, você não precisou anunciar nada. Você simplesmente foi. E é aí que mora a dor do outro. Saber que você não é o tipo de pessoa que vai e volta. Você vai. E pronto. E quem percebe isso tarde demais, sofre em silêncio. Mesmo que o reencontro aconteça, jamais será com o mesmo você de antes. A versão que ficava, que insistia, que esperava, essa não existe mais. Agora, há em você uma consciência mais firme, um respeito próprio maior, uma paz que não permite retrocesso. Quem te perdeu não entende de imediato, mas logo percebe.
pode até encontrar você de novo, mas não do mesmo jeito. E o que mais dói é saber que aquela versão se foi. Para sempre. Se essa história mexeu com você, não saia sem deixar sua marca aqui. Clique em gostei. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que falam direto com a alma. E comenta a palavra silêncio aqui embaixo, se você entendeu o verdadeiro poder de ir embora em paz. A sua ausência também pode ser inesquecível.